o Meeting não vai estar gravando mais, mas aí a gente faz a gambiarra, né? Eu vou gravar pelo OBS Studio e eu vou fazer o mesmo esquema, postar o link no YouTube, né, para todo mundo poder assistir. Então, queria ouvir um pouquinho vocês sobre como é que vocês estão saindo aí com as listas e as tarefas. Eu tô atrasado, Marcelo. Tô atrasado. Pra ser bem sincero, eu comecei a pegar agora esse fim de semana. Beleza. Mas tem tudo a ver com férias de trabalho. Agora eu tô livre. Vou Entendi. pegar, vou trucidar esse negócio todo aí. Show. Assim Tá. eu espero, né? Beleza. E, É, e boy, e boy, eu tô você. em. Desculpa. Juliana. Não, fala, Juliana, depois eu peço pro boy falar. Não, eu tô em época de prova, né? Assim, tá Sei. muito puxado mesmo. Fora que lá no meu trabalho, quando é final de ano, é porque lá a gente não para, né? E aí os professores, eles começam a faltar porque eles falam comigo, aí eu deixo eles folgarem alguns dias e eu que tenho que estar Assume. repondo as aulas. Então, tá muito pegado para mim, mas agora, essa semana, eu creio que eu vá conseguir colocar tudo em dia. Eu espero. Vou tentar ao máximo. Tá. Não, beleza. E você, boy, como é que estão as coisas? Marcelo, zero. Não fiz absolutamente nada, 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 nada. Nem um resumo, boy. Nem É o isso que resumo. me Ainda, que preocupa. não. Eu só tenho acompanhado as aulas síncronas, né? Chegando ainda atrasado, tô trabalhando. Mas eu vou entrar praticamente de férias no trabalho. Também vou ligar pro Thiago, vou falar assim, Thiago, me acolhe, passa a mão na minha cabeça, me ajuda a gente a fazer as coisas. A gente vai estudar Tá, bastante. Mas vou fazer tá. o resumo também, sabe? Fica tranquilo. Beleza. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que, assim, se vocês trabalharem bem, é, tudo dá certo no final. E eu entendo que as listas de exercício, elas são listas difíceis. Então, assim, mais uma vez, eu tenho sempre algumas dicas com relação à lista. Vou dar o exemplo na nossa lista 1. O que eu quero que vocês façam é o exercício 1 e 3. O exercício 2 e 4, eles são exercícios mais difíceis. Então vamos dividir o curso aqui assim, só para vocês entenderem. Quero um pouco mais do curso, né? Quero um pouco mais no sentido assim, olha, eu quero fazer um mestrado, mesmo que seja mestrado em educação, porque o mestrado em educação tem o curso de verão em análise, tá? Então, assim, quero fazer o mestrado ou quero entrar no mercado de trabalho. Então, eu não vou fazer distinção sobre vocês durante a aula, mas eu vou entender o pensamento de vocês mediante aquilo que vocês me entregarem como exercício. Esses dois exercícios da lista 1, eles são os básicos. Principalmente o 1. O 1 e o 3, beleza? Se você não conseguir fazer o 2 e o 4, sem problemas. Se você quiser, tiver afim, não, cara, tô com a faca no dente, quero entrar no mestrado e tal, não sei o quê. Cara, então se dedica, tenta fazer o 4 também, porque assim, sempre o 2 e o 4, né? Porque eles são exercícios que fazem você ter um raciocínio diferente para resolver exercícios de análise. Então, assim, e eles dão trabalho. Eu acho que eu comentei com a Giovana, o exercício 2, eu não tinha feito, eu peguei ele no Bartle e botei na lista de vocês e falei, depois eu faço. Aí eu fui sentar para fazer. Cara, passei 3 horas da minha tarde fazendo exercício, entendeu? Porque aí tinha que pensar e falar, caramba, como é que isso funciona e tudo mais. Então, assim, eu entendo. Eu falei assim, caramba, eu passei 3 horas da minha tarde fazendo esse exercício. Isso significa que eles vão ter dificuldade. Porque além de pensar e depois escrever. E aí eu entendi assim, bom, esse exercício eu vou fazer um asterisco nele, ele é um pouco mais difícil, se a galera quiser pegar, mas é um exercício normal quando a gente está estudando para o mestrado, sabe? Ou é uma lista de exercícios que o primeiro curso de análise do mestrado você vai fazer ele normalmente, beleza? O exercício 4, ele também é um exercício que ele na verdade é um teorema, só que é uma visão de um teorema por um lado diferente, que assim usa-se muito quando você está na pós-graduação, que é entender o que é lime sup, lime inf. Então assim, por isso que esses dois exercícios
eles têm um asteriscozinho assim, porque são um pouquinho mais difíceis. Então, toda a lista, eu vou botar um desses que é para fazer assim, olha, você quer ir para pós-graduação, você tem que conseguir fazer esse tipo de exercício. Toda a lista não pode ser esse tipo de exercício, óbvio. Mas assim, se você quer ir para pós, você tem que seguir esse tipo de exercício. Então, tem 2 tipos de exercício dentro da lista, vocês precisam entender. E a outra são as atividades que eu boto diferentes, né? Então, por exemplo, agora, você tem que ler um texto e fazer uma resenha sobre um texto. Ou seja, o capítulo 2 do livro é a história da análise, né, um recorte da história da análise de Koshia Lebeg, né, a pessoa que escreveu o livro, né, da USP, fez esse recorte e a gente também vai acompanhar e vai ter que fazer algumas resenhas sobre esse livro. Esse livro vai mostrar o quê? Vai mostrar para você, professor de matemática, que quando você tiver dando aula de, por exemplo, algum conceito que é a famosa história do Klein, né? Assim, no seguinte sentido, é um olhar para a matemática sobre um ponto de vista superior. Ou seja, você vai entender em que momento da história aquele conceito foi criado e por que ele é tratado daquela forma. E aí depois a gente vê como a gente trata ele de forma moderna, no sentido do limite, da derivada, porque assim, quando esses conceitos aparecem dentro do cálculo, eles parecem que caem do céu. Mas na verdade eles são um fruto de um desenvolvimento. E aí a gente, eu vou buscar o livro de História da Matemática, é para que vocês entendam qual foi o desenvolvimento que desembocou naquele conhecimento. Então, assim, é importante para o professor de matemática porque leva o quê? Cultura. Então, assim, eu acho que uma falha do professor de matemática é que ele sai da faculdade um pouco. Eu não quero procurar uma palavra ofensiva, né? Assim, eu acho que ele sai um pouco obtuso, beleza? Ele sai meio assim, só vê as coisas aqui, né? Então, assim, eu quero abrir o leque, pelo menos no sentido histórico, para que vocês consigam usar referências e consigam contar a história dos objetos com mais propriedade, né? Entender que às vezes é melhor você aplicar um conceito um pouco menos rebuscado, que está contido na visão geral, para um aluno e, eventualmente, aquele que quiser mais, você vai lá e dá um pouco mais, né? Que é você ensinar para um coletivo, mas de certa forma com as suas individualidades dentro da sala de aula. Eu acho isso importante, que o professor de matemática tenha esse jogo de cintura, consiga trabalhar com esse tipo de ideia. Tá? Então, bom, era isso aí que eu queria falar. O resumo é importante, porque eu quero entender a capacidade de vocês de resumir coisas. Quando a gente terminar limite e continuidade, vocês vão ter que fazer um outro resumo só sobre limite e continuidade, entendendo aquilo que é importante. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro a ideia do curso aqui que a gente está fazendo. Porque eu sei que tem uma galera que quer fazer a pós-graduação, eu sei que tem uma galera que quer ir direto para a sala de aula, e eu preciso tentar me desdobrar e dar um curso para todo mundo, né? Que eu acho que essa é a ideia do curso de matemática aqui para licenciatura e acoplar todo mundo. Bom, então a gente vai voltar para o curso. Eu vou pedir para um de vocês, com exceção, um de vocês aqui é no sentido. Então eu vou botar o boia de café com leite hoje. Então, entre Giovana, Thiago e Juliana, vou pedir para algum de vocês enunciar a definição de limite para mim, tá? E aí eu vou botar minha tela aqui, tela inteira. Só dei 3 opções, hein? Vocês podem tirar 0 ou 1 aí no chat, vocês façam como vocês quiserem, mas eu quero a definição de limite. Quem vai falar para mim? Giovana disse que tá jantando aqui, hein? Então sobrou o Thiago e Juliano, hein? É só dizer, gente, não precisa assim ser uma coisa tão rebuscada, só recitar o poema. Eu pedi para vocês falarem ele todo dia, pelo menos 2 vezes por dia. É igual quando acorda, você não faz uma oração quando acorda ou quando vai dormir. Aí antes da oração você fala a definição de limite. Essa Juliana sou eu? Ué, seria a outra pessoa? A gente tem outra Juliana aqui? Pessoal, o senhor tem essa mania, hein? Eu tô nervosa.
Ué. Já considero você como aluno, Juliana, então tá aqui. Mais uma vez, eu quero a definição de limite. Qual é a definição de limite aqui? Ó, vou começar. Começa assim, né? Para todo. E depois? Pô, mas aí isso aqui é a definição formal, eu tô tentando Nossa, elaborar tudo aqui uma informal. A formal nunca. Vou ajudar, até hein? agora Para eu não todo decorei. Epsilon. Para todo Epsilon Aí, agora com Maior você, do que Pedro Paulo. maior do que zero. Existe delta maior do que zero. Existe um delta maior do que zero. Tal que Tá o quê? o módulo de x menos a é menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos f de a é menor do que epsilon, né? Isso. Só faltou um detalhezinho aqui que eu vou comentar, Rodolfo. Mas você está certíssimo, né? A gente tem uma função de um conjunto A indo nos números reais, né? A é um Eu esqueci do critério subconjunto. sequencial, né? N maior do que n0. Não, É. não precisa, não precisa. Eu só vou colocar aqui as condições aqui em cima que a gente precisa, né? Quem é esse A e tudo mais. Isso implica que o módulo de f de x menos, Professor, por né? que o Christopher tá fora dessa? Ele Menor também do que epsilon. Só tem um detalhezinho aqui. Não, é porque o Christopher já fez o curso. Na verdade, o Christopher e o Rodolfo estavam meio fora, mas o Rodolfo, ele Valeu. ficou... Eu só vou fazer uma observação aqui que no comentário do Rodolfo, né, na definição do Rodolfo, é que ele colocou que o módulo de x menos a tinha que ser menor do que delta. Na verdade, para a definição de limite, você pede quer arrebentar comigo. você pede que o módulo de x menos a seja menor do que delta, mas o próprio x menos a tem que ser maior do que zero. Isso significa que o x não pode ser a, beleza? Tá? Então, essa é a definição de limite aqui, só para a gente relembrar. Agora, Peraí, repete, por favor, Marcelo, não entendi. tem uma delicadeza na definição de limite, que é essa daqui, né? Que como o Rodolfo comentou, ele falou assim, o módulo de x menos a tinha que ser menor do que delta, né? Que foi essa parte aqui de cima. Que eu acabei de botar de vermelho, né? Fazer uma chave vermelha aqui. Só que na definição de limite, você precisa ter um certo cuidado que o x ele não pode ser a. Ou seja, significa que o módulo de x menos a tem que ser estritamente maior do que zero. Beleza? Então, assim, o A ele precisa estar no conjunto dos pontos de acumulação, né? Ó, A precisa estar no conjunto dos pontos de acumulação, mas ele não pode ser o ponto. Né? Então, assim, tem essa delicadeza aí. Beleza? Mas aí tá certinho. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que... claro, né? Faltou uma coisinha aqui. Os valores de x, tem que pertencer a A, né? Tal que para todo x pertencente a A com satisfazendo essa condição aqui, então vale, né? Faltou aqui um para todo x pertencente a A com. Beleza? Então, se ele satisfaz essa condição, essa é a definição de limite. Isso daqui significa que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Beleza? Essa é a definição, né, que a gente tem aqui. Vamos voltar para o texto. E aí, né, essa é a definição que a gente está vendo aqui, a definição do texto. Né, a gente tem as condições de limite. A gente viu os exemplos na semana passada, eu vou ver mais um exemplo hoje. Né? Assim, aqui a gente tem algumas observações em essência com as ideias de função. Né? A gente fez esse comentário na última aula. Só que o que a gente não fez? E aí é o que a gente vai fazer agora. A definição de não convergir. Né? Se essa é a definição de convergir, ou seja, do limite existir, o que significa então essa definição que está aqui em cima? Né? É a definição do limite existir.
Então, o que que significa? Eu não quero o limite não existir, né? Na verdade, é o limite não ser L. O que significa é o limite de f de x ser diferente de um L, né? Quando x tende a A. Isso aqui vai ter a sua importância e a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu vou fazer um comentário. Na verdade, a gente tem uma série de resultados ali interessantes que é o quê? O limite da soma, a soma dos limites, quando os limites existem. Limite do produto, é o produto dos limites quando os limites existem. Limite do quociente, é o quociente do limite quando os limites existem, e assim sucessivamente. Então a gente tem uma série de resultados desse tipo. E isso daqui é importante, né? Isso aqui tem o seu valor, né? Exatamente o que a gente está vendo aqui. Por quê? Se L for diferente de zero, isso significa que a função f ela tem uma vizinhança que todos os valores dessa função f vão ser diferentes de zero. E isso tem o seu valor, né? Quando a gente está estudando análise, muitas vezes a gente não quer dividir por zero. Então, dizer que um limite não é zero, você já sabe, por exemplo, que você pode considerar uma vizinhança, de tal forma que essa vizinhança seja toda diferente de zero. Então, vamos começar por aí. O que significa esse limite não ser L? Alguém se habilita? Vocês lembram do curso de Fundamentos 1? Esse para todo aqui, ele vira o quê? Fundamentos 1 não, né? Fundamentos 3. Quem fez Fundamentos 3 aqui na matemática, né? Aí no... Existe, isso aí, ó. Quem falou foi a Juliana, que nem fez Fundamentos 3 aqui, né? Mas sofreu na mão do Petrúcio e da... Esqueci o nome dela, da Márcia, né? Da Márcia do Petrúcio com matemática discreta, né? Então, existe um epsilon zero maior do que zero. Ok. Então, já começamos aí. E o outro? Esse delta aqui. Esse delta aqui. Gente, esse daqui... Deixa eu fazer uma coisa aqui, tá? Só um minuto. Professor, cadê esse delta que eu não estou enxergando? Tá ali, para todo epsilon maior que zero, existe, aí tem um deltazinho, aquele D. Gente, eu não tô... Lá no começo da sentença. Opa, pronto. Isso tudo vai para o YouTube sem corte, né? Por isso que eu falo para vocês assistirem minha aula na velocidade 2, porque acontece esse tipo de coisa. Tive que abrir a janela e a porta porque o ar-condicionado da Unirio o quê? Não funciona, né? Então, vamos voltar. Vamos lá. Professor, se eu boto as coisas no YouTube, vai acabar com a minha carreira. Eu tô até vendo. Que isso, gente? Isso aí é... Ninguém assiste essas aulas. Aula de 2 horas. Quem assiste? Só aluno que assiste, gente. Ninguém assiste aula de 2 horas no YouTube. Se fosse se eu fizesse cortes tipo de 20 minutos e tudo mais, até assistiam. Agora uma aula de 2 horas, ninguém assiste. Vamos lá. Existe um epsilon zero maior do que zero, né? Que foi esse pedaço aqui, veio para cá como esse. E esse aqui, o existe vira o que aqui? Para todo? Isso aí. Então, ó, tá o que para todo delta maior do que zero. Aí agora eu tenho um outro para todo aqui, ó. Eu tenho um outro para todo aqui. Vocês estão vendo que eu estou pintando aqui? Eu tenho um outro para todo aqui. Esse para todo, quando vem para cá, vira, como a Juliana comentou, existe, né? Certo? Então, ó, existe. Então, ó, existe um delta, existe um epsilon zero maior do que zero, tal que para todo delta maior do que zero, vai existir um x que depende de delta, né? Claro que esse x vai ter que depender de delta, um x que depende de delta, tal que o tal que eu podia ter posto ponto e vírgula, né? Mas enfim, tal que. Aí, o que vai acontecer? Isso vai acontecer. O módulo, né? Zero menor do que módulo de x delta menos a é menor do que delta, mas
um módulo de f de x delta menos L, isso vai ser maior do que epsilon zero. Beleza? Então, esse tipo de coisa... Ó, a gente está caminhando aqui para um negócio interessante, hein? Beleza? Olha, é isso que vai acontecer. Vai existir um epsilon zero de tal forma que para todo delta que eu escolha, sempre vai existir um x, claro que é pertencente a A, né? Pertencente a A, tal que esse tipo de situação vai acontecer. Ou seja, o f desse x delta aqui, ele vai ser maior do que L. Tá? Então, assim, sempre, né, a gente vai conseguir isso. Tá? Beleza? Então, não tem muito mistério aqui. Bom, aí eu tenho uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui. Tá? Aí a gente já sabe o que é não convergir. Aqui a gente viu que eram as ideias de convergir, tem uns exercíciozinhos, tanto que eu passei uma lista aí essa semana sobre isso. Né? Depois vocês deem uma olhada aqui no texto que fala sobre isso. E aí agora eu vou provar aqui juntinho com vocês esse lema 21 aqui. Esse lema 21 é interessante. Ó, se você tem se o limite da função for L, né? Se o limite de f de x, quando x tende a for L, e L for diferente de zero, então eu tenho uma vizinhança que vai ficar todo mundo fora de zero. Na verdade, eu vou dar só a ideia. A demonstração está feita ali no trabalho. Eu vou dar só uma ideia de como é que a gente... Opa, perdão. De como é que a gente faz isso. Tá? Novo slide. Depois eu disponibilizo o quadro. Então, o ponto é o seguinte, né? A gente tem uma função de A em R, de tal forma que o limite, quando f de x, isso daqui dá L, isso é diferente de zero. Beleza? Quando x tende a A. Aí, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, existe uma vizinhança. O que eu quero dizer com vizinhança? Tá? Uma vizinhança em A. Né? É claro que aqui a gente está olhando f de A em R, e aqui o Azinho pertence ao A'. Né? Se a gente tem essa condição aqui, e esse cara for diferente de zero, então vai acontecer uma coisa interessante, que é o seguinte, ó, quero mostrar que existe um delta maior do que zero, tal que o intervalo de centro em A e raio delta, interseção A, interseção A, né, o intervalo da interseção A, faltou aqui, vamos escrever isso direito. Existe um delta, tal que para todo x pertencente a esse conjunto, existe um alfa maior do que zero, tal para todo x. Existe um delta maior do que zero e... aí tem que apagar, né? Vamos lá, de novo. Existe um alfa e um delta maiores do que zero. Aí, beleza. Opa, tem que apagar isso, vermelho. Maiores do que zero. Tal que... isso aqui eu também tenho que apagar. Esse negócio. Beleza? Aí, agora sim. Tal que o módulo de f de x, ele vai ser maior do que alfa, que é maior do que zero. O que isso significa, né? Vamos entender aqui. Digamos que a gente esteja avaliando um A aqui. Tá? E aí eu não sei como a função está se comportando.
Mas o ponto é o seguinte, digamos que o L ou ele vai estar, né? O L, esse elemento aqui é um cara que está na imagem, né? Então o L vai estar aqui ou o L vai estar aqui. Né? Ou o L vai ser positivo e aí vai estar acima do eixo X, ou ele vai ser negativo e vai estar abaixo do eixo X, beleza? Um dos dois vai ser esses L's que eu estou escrevendo aqui. O ponto é o seguinte, quando eu estiver me aproximando de A, o que eu estou dizendo é que eu vou ter uma vizinhança que, quando eu olhar para ela aqui, a função ela não vai poder trocar de lado bruscamente. Você está entendendo? Então, assim, basicamente, o que eu estou te dizendo é isso. A função, ela não vai poder... Eu vou conseguir uma vizinhança, né? Isso aqui seria o quê? Seria um A mais delta. Isso aqui seria um A menos delta. Dentro dessa vizinhança, a função ela não vai passar daqui para cá. Né? Ela não vai passar desse pedaço negativo para esse pedaço positivo aqui de forma brusca. Ou seja, seja lá o que estiver acontecendo, ou ela está presa na parte positiva ou ela está presa na parte negativa. Tudo bem? Beleza? É razoável, né? Se você olhar uma função contínua, você espera que esse tipo de coisa seja razoável, mas a gente poderia escolher uma função completamente louca que, de repente, isso poderia acontecer. Beleza? De repente isso poderia acontecer. Só que não vai acontecer. Tá? Só que não vai acontecer. Existem muitas funções loucas aí, a gente vai ver algumas delas aí quando a gente estiver no decorrer do curso, mas assim, eu só estou falando isso daqui. Bom, provar isso aqui, a ideia não é muito difícil não, porque como você sabe que vale isso, o que, que você sabe? Você sabe o seguinte, você sabe que o módulo de f de x menos L, ele é menor do que uma constante R, correto? Aí, mais uma vez, isso aqui é um rascunho, tá? Isso aqui é um rascunho. Ele é menor do que uma constante L. O que, que a gente vai fazer é usar uma desigualdade. O ponto é qual a desigualdade que a gente vai usar. A desigualdade adequada aqui é aquela desigualdade triangular para o lado esquerdo, né? Vocês lembram que você tem uma desigualdade triangular para o lado esquerdo e tem uma desigualdade triangular que vai para o lado direito. A gente vai usar a desigualdade triangular para o lado esquerdo. Por quê? Você quer manter essa constante aqui. Ah, quem vai ser essa constante R que eu estou escrevendo aqui? Depois a gente escolhe ela, é rascunho. Por isso que eu botei qualquer letra. Ah, a gente podia botar maçã. Sei lá, vou botar uma maçã. Podia ser... Maçã não, porque eu estou fazendo propaganda de alguma coisa que eu não acredito. Né? Então vamos botar árvore. Tá? Para a gente plantar a árvore. Então vou botar aqui, ó, árvore. Beleza? Árvore. A gente tem uma árvore aqui, eu não sei o que é esse bicho, mas agora a gente vai usar a desigualdade triangular. Depois a gente decide quem é a árvore. E aí a ideia é simplesmente usar a desigualdade triangular que a gente conhece, que vai para a esquerda. Bom, se f de x menos L é menor do que a árvore, significa que o módulo do módulo de f de x menos módulo de L é menor do que a árvore ainda. Beleza? Então, aqui. E aí, pronto. Aí daqui a gente abre. Porque agora você tem menos árvore. Você tem menos árvore, menor do que módulo de f de x menos módulo de L, beleza? Menor do que árvore. Tá? Então, beleza. Quem é esse x aqui? Bom, para a árvore existe um delta. Ó. O ponto é o seguinte, quem vai ser a árvore, depois a gente vai dizer. Porque para a árvore vai existir um delta, porque essa é a definição de limite. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, alô? Alô? Vamos lá, tô parado. Não sei se eu tô brisando para vocês. Parei, vamos lá. Eu não consigo ver o rosto de vocês, eu não consigo nem ver se vocês estão com aquele olhar de... E aí? Alguém conversa comigo aí? Digamos que sim, mas só tô acompanhando, mas não no nível de conseguir reproduzir o que você está dizendo, mas
Eu tô acompanhando. Tá. Faz sentido o que você está falando, Thiago. Tranquilo. Porque você depois precisa estudar para conseguir reproduzir. Mas a ideia é pelo menos entender o que eu estou falando. Uhum. Tá. Beleza. Christopher, Rodolfo e Giovana, também estão entendendo? Tô sendo caixa de som. Alô? Christopher? Você falou e desligou. Não, tô acompanhando, mestre. Beleza. Tranquilo. Tá. Então, Giovana também? Tá comigo? Tá um pouquinho puxadinho, mas eu tô indo. Tá, beleza. Assim, vou falar de novo, ó. Nesse ponto aqui, eu usei o quê? A desigualdade triangular. Ó, tô rabiscando aqui aonde eu estou. Usei a desigualdade triangular aqui rabiscando onde eu estou. Qual desigualdade triangular? Aqui anda para a esquerda. Depois vocês deem uma olhada. A desigualdade triangular tinha que estar no resumo de vocês. Só uma observação aí. E aí você tem uma desigualdade triangular que anda para a esquerda e uma que anda para a direita. A gente vai usar a que anda para a esquerda. E aí, ó, pronto, vim para a linha de baixo. Se f de x menos L é menor do que a árvore, então, usando a desigualdade triangular que anda para a esquerda, você tem que o módulo de f de x menos o módulo de L, em módulo, é menor do que a árvore. E aí a gente abre o módulo, né? A gente abre o módulo. O que eu fiz dessa linha aqui, da linha 2 para a linha 3, foi abrir o módulo. Beleza? Então, abrindo o módulo, a gente vai obter essa ideia aqui. Agora, olha só o que a gente tem. E aí é que é o maravilhoso, tá? Bom, isso aqui vai garantir para a gente, então, que módulo de L menos árvore, e aí vocês vão entender por que eu botei árvore, é menor do que o módulo de F, que é menor do que L mais árvore. Beleza? E aí a mágica está aqui, ó. Vamos botar em vermelho aqui. A mágica está aqui. Quem tem que ser árvore para que isso aqui seja maior do que zero? Quem tem que ser árvore? Por isso que é o rascunho, né? Isso aqui é o rascunho. Quem tem que ser árvore para que isso seja maior do que zero? Alguém? Quem tem que ser árvore para módulo de L menos árvore ser maior do que zero? Epsilon. Algo maior que o módulo. Perdão, alguém falou junto aí. Fala aí. Não, vou deixar a Pode pessoa falar, falar. Thiago. Não, fala aí, Thiago. Não, o quem que é você isso? Eu não dizer? quero tirar a honra dos outros, não. Então, quem foi a pessoa que falou? Eu não acabei não conseguindo perceber. Eu acho que é Epsilon, né? Não? Então, o seu epsilon, você não escolheu quem é ele. Você vai escolher. O ponto é que você vai escolher ele de tal forma que L menos epsilon, no caso que eu simbolizei aí como árvore para ser qualquer coisa, você vai escolher ele como sendo um valor menor do que módulo de L. Esse é o importante. Quem tem que ser ele? Um valor menor do que módulo de L. Então, a gente escolhe nesse... Por isso é um rascunho. Né? Porque eu desenvolvi isso daqui, eu não sabia quem ia ser epsilon no caso, que aqui eu coloquei como árvore só para simbolizar que era qualquer coisa. E aí, quando chega aqui, a gente decide quem vai ser ele. Beleza? E aí, nesse momento aqui, quem vai ser ele? Bom, a gente pode botar módulo de L sobre 2. Por quê? Módulo de L sobre 2 eu garanto que vai ser menor do que L. Mas ele podia ser qualquer coisa, entendeu? E aí, olha, quem vai ser alfa que vai existir? Alfa vai ser módulo de L sobre 2. Porque esse valor aqui, ó, né, esse valor aqui, se eu botar módulo de L sobre 2, se eu fizer módulo de L menos módulo de L sobre 2, isso vai dar módulo de L sobre 2. Então, eu vou ter aqui exatamente aquilo que eu quero. Eu vou ter L sobre 2 menor do que módulo de f de x. Isso aqui está em módulo. E isso aqui é estritamente maior do que zero. Por quê? Porque L era maior do que zero. Então, ele vai satisfazer a condição que a gente estava conversando. Né? O módulo de L vai ser estritamente maior do que zero. Né? E vai ser maior do que zero ainda nessa condição aqui. Ou seja, você pode colocar aqui o L sobre 2, né? Ou seja, L mais L sobre 2 é L... Vai ser isso aqui, né? L sobre 2.
e aqui vai ser 3L sobre 2. Você olha dentro desse retângulo aqui e você sabe que a sua função podia ser para cima ou para baixo, e você sabe que a sua função não ia escapar desse retângulo que a gente está desenhando aqui. Mais uma vez, aqui assim, é um quadro confuso que eu fiz aqui para vocês, mas a ideia está toda bonitinha aqui. Agora eu vou botar o texto, ó. Tá toda bonitinha aqui, ó, do jeitinho, ó, exatamente, tá vendo? Ó, peguei o módulo de L, eu nem tinha feito em módulo, abri logo para botar aqui, né? Porque eu só queria que F fosse limitada, né? Aí aqui no... Então existe um delta tal que F de x. Na verdade, isso aqui está tudo errado. E eu preciso botar do jeito que eu botei lá no negocinho, tá? Então essa demonstração aqui, eu vou até botar um retângulo aqui, vou colocar refazer aqui, porque isso aqui não tá bom não. Tá? Tem que estar do jeito que estava lá no nosso rascunho, né? Refazer. Tá? Deixa eu botar aqui. Refazer. Refazer. Foi o que eu comentei com vocês, que a gente precisa refazer algumas coisas, tá? Mas o ponto aqui é que a gente vai usar os módulos, né? Assim, isso é o que vai entrar aqui, né? Eu não vou colocar agora, mas assim, isso aqui a gente abre para esquerda com módulo e depois desenvolve exatamente do jeitinho que eu coloquei aqui, né? A gente abre para a esquerda com módulo e aí passa a entender que quem funciona para a gente é o L sobre 2, ó. Tá vendo? Eu já coloquei um L sobre 2 aqui na maldade, ó. Tome epsilon igual a L sobre 2. Eu já sabia que ia ser, tá? Mas eu sabia por quê? Porque eu tinha feito o rascunho antes, tá? Então tem que refazer isso aqui. E aí, por conta disso, a gente consegue provar as propriedades de limite. Não vou provar nenhuma aqui agora. Vocês deem uma lida aí. E aí até aproveitem para ver se esse negócio está certinho aqui. Esse asterisco é multiplicação, tá? Esse asterisco aqui ele é multiplicação, tem que trocar, mas enfim. A demonstração, gente, isso aqui tem em qualquer livro de cálculo, tá? Então, é por isso que eu não vou dar muita atenção para isso, as demonstrações são relativamente clássicas. Se você percebeu, eu só demonstrei o item 3 aqui, tá? Só demonstrei o item 3 aqui. Eu acho que na lista de exercícios eu peço para vocês demonstrarem o item A, dessa aqui, o item 2. Tá? Então, bom, aí a gente passa para o próximo. Deixa eu ver aqui. Exemplo de polinômio, né? Uma vez que a gente tem que o limite da soma é a soma dos limites e o limite do produto por escalar, né? Basta você passar esse produto para fora, né? Que segue do item 2 aqui, né? Das propriedades de limite, você consegue provar, né? Que todo polinômio satisfaz as propriedades que a gente conversou. Mais uma vez, não é muito difícil. Em vez de falar que não é muito difícil, eu acho que é melhor eu fazer isso. Porque isso daqui vai sair, né? Essa coisa dos polinômios vai sair por indução, mas ela tem um pulo do gato. Talvez seja melhor eu só apresentar, né? O lance é o seguinte, que o limite de x elevado a n, quando x tende a A, isso é igual a A elevado a n. Tá? Bom, a ideia aqui, e aí aqui tem mais uma vez, tem um pulo do gato, porque o que acontece? Você quer avaliar x elevado a n menos a elevado a n, certo? O que é x elevado a n menos a elevado a n? Para quem não lembra, isso são as propriedades, né? São aqueles produtos notáveis clássicos que a gente vê no curso de cálculo, a gente tem que saber eles de cor. Isso no final das contas vai ser o quê? Vai ser, calma aí, deixa eu apagar aqui de novo, desenhar, apagar. Isso está feito naquele meu primeiro curso de análise, eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa do gênero, tá? Ó, isso aqui vai ser, depois, eu fiz, essa coisa do x elevado a n aqui, eu fiz em algum momento, tenho certeza disso. Depois dá uma olhada lá na parte de sequências. Isso aqui é x menos a, que multiplica x elevado a n menos 1. Isso faz por indução, né? Isso faz por indução.
Apaga isso aqui. Faz por indução. Isso tem que saber, né? Tá? Isso é x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes a mais mais x a elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 1. Beleza? E aí isso a gente faz por indução. Tá? Indução, n igual a 1, n igual a 1 imediato. Tudo bem? N igual a 1 imediato, não tem nada para fazer, né? Por quê? Limite quando x tende a de x é igual a a. Beleza? Então, n igual a 1 imediato. Aí, segunda coisa. Para n igual a k, hipótese de indução. Então, né? Hipótese de indução. Então, pela hipótese de indução, você tem que limite de x elevado a k é igual a A elevado a k quando x tende a A. E aí, por fim, a gente, né, n igual a k mais 1. Então, agora é que começa a história, né? O ponto é escrever, porque esse pedaço aqui ele é meio esquisito, né? O lance é você calcular o limite quando de x elevado a k mais 1 ser igual a a elevado a k mais 1 é equivalente a você dizer que o limite de x elevado a k mais 1 menos a elevado a k mais 1 é igual a zero. Beleza? Então, assim, o que eu estou te dizendo é o seguinte, e aí fica para vocês provarem, tá? Prova exercício, tá? Que se o limite de f de x é igual a L, isso é C e somente C, o limite de f de x menos L é igual a zero. Beleza? Exatamente isso que eu estou dizendo aqui, tá? Fica aqui como exercício para vocês provarem isso. Se o limite de f de x é L, C e somente C, o limite de f de x menos L é igual a zero. Tá? Então, tem que provar isso. Você pode achar que é imediato, mas tem que provar. Se você sabe que isso é verdade, né? Se você sabe que isso aqui é verdade, então eu vou usar esse caso aqui, ó. Por quê? Por asterisco, né? Por asterisco pretinho aqui, a gente vai ter que isso daqui vai ser a mesma coisa que calcular o quê? O limite de x menos a vezes x elevado a k mais x elevado a k menos 1 vezes a mais mais a elevado a k menos 1x mais a elevado a k. Beleza? Aí, como a gente já sabe as propriedades de limite, a gente sabe o seguinte. Esse limite existe, todos esses limites existem. E este limite aqui também existe, certo? Então, assim, eu sei que todos esses limites aí do lado, né, digamos assim, no pedacinho aqui que eu estou pintando de preto agora, eu sei que todos os limites aqui individualmente existem, então esse limite grande existe. Por que eu sei que todos esses limites individualmente existem? Pela hipótese de indução. Não é só para n igual a k, né? Na verdade, é para n menor ou igual que k, né? Na verdade, seria essa a condição, né? Para n menor ou igual que k. Então, sei que todos esses limites aqui existem. Hipótese de indução. E também sei que esse limite existe aqui.
Por quê? Pelo caso 1 de indução. Então, o limite do produto é o produto dos limites quando os limites existem, né? Limite do produto é o produto dos limites quando os limites existem. Então, esse limite do lado, né, do lado direito existe, e o limite aqui do lado esquerdo existe, e esse do lado esquerdo existe e é zero. Então, se você tem um limite que, né, dois limites existem, um deles é zero, então isso vai ser o produto de dois caras onde um deles é zero, e isso aqui vai ser zero. Consequentemente, eu acabei de mostrar, né, pelo menos dei uma ideia, de que o limite de k elevado a n mais 1 menos a elevado a k mais 1, isso está dando zero. Então, consequentemente, vai valer esse pedacinho aqui e, consequentemente, vai valer isso aqui. Só que precisa escrever direito. Aqui eu só estou dando uma ideia de como se faz. Bom, se a gente prova esse cara aqui, e aí a gente tem como corolário o quê? Né? Como corolário, vamos pegar uma outra página aqui, novo slide. Como corolário, a gente tem que o limite de todo polinômio, né? O limite de p de x quando x tende a A é igual a p de A, né? Onde p de x vai ser igual a n x na n mais, né? É um polinômio, mais a zero. Beleza? É um polinômio qualquer. Então, essa condição aqui, né, mostrou para a gente esse cara aqui. E é exatamente o que eu tinha posto aqui, né? Mais uma vez, isso é uma consequência das coisas que a gente vê aqui em cima, só que tem um detalhezinho que é o que? Conseguir mostrar, né, que exatamente o limite de x elevado a n quando x tende a é o próprio A, né? Então, vale esse tipo de coisa. Tá bom? Então, sem muito... Aí vem aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que é a negação da definição de limite, que ela tem a sua importância. A gente vê que, para demonstrar isso, é um pouquinho enjoado, né? Aqui é um pouquinho enjoado. E aqui a gente usou uma coisa que eu não demonstrei e eu vou provar agora. Beleza? E aí é por isso que isso aqui devia estar antes. Mas tudo bem, eu vou provar agora, que é o critério sequencial. Tá? Aqui a gente usa o critério sequencial para mostrar que esse limite não existe. Alguém tem ideia do que eu estou falando, critério sequencial, ou não? Sei lá. Não. Não, Não né? que eu lembre. Beleza. Nem no cálculo vocês viram alguma coisa do gênero. Eu não tô lembrando agora. Eu vou esperar você falar para ver se eu lembro, mas de nome não. Tá. Beleza. Aí tá aqui o critério sequencial. Depois a gente vai falar dele no sentido de continuidade. Mas o critério sequencial, ele diz pra gente o seguinte, que se o limite de uma função existe, se e somente se toda sequência que convergir para A vai ter que o limite da xn tem que convergir para L. Basicamente é isso. Tá? Se o limite de xn converge para A, então o limite de f de xn tem que convergir para L. Um limite só vai existir se essa condição for satisfeita. Então, em essência, o critério sequencial, ele diz o seguinte, critério sequencial, ele diz para a gente que o limite de f de x ele vai ser L quando x tende a A, C e somente C, para qualquer que seja xn, tal que xn converge para A, então o f de xn tem que convergir para L. Bom, isso daqui, só para a gente fazer um disclaimer, né, assim, um parênteses aqui na história, isso daqui é um critério de limite, né? Ou seja, mas ele não é bom para a gente mostrar que o limite existe, mas ele é bom para mostrar que o limite não existe. Tudo bem? Aí vamos ver dois exemplos aqui, né?
Por que que ele é bom para mostrar que o limite não existe? Vamos só lembrar, olha só a definição de limite não existir aqui. Né? O limite não ser um número, né, que está sendo representado aqui. O limite não é L. Putz, olha só o que você tem que fazer. Porra, existe um delta que para todo delta, existe um epsilon tal que para todo delta maior do que zero, você tem que exibir um x delta tal que esse módulo fique maior do que o epsilon. Aqui é um critério mais prático, né? Se você conseguir exibir uma sequência que converge para um determinado valor e o limite dela não converge, pronto, acabou, sem mistério, tá? A gente conseguiu resolver o que a gente tinha que resolver. Então, mais uma vez, aí eu vou botar aqui 2 exemplos. Eu acho que esses exemplos para mostrar a utilidade do negócio, né? Exemplo de utilidade. Utilidade. Então, o primeiro exemplo de utilidade é uma coisa meio clássica, né? Se você pegar f de x sendo igual a módulo de x sobre x, e aí você pega, por exemplo, xn, e aí eu quero saber se o limite existe quando x tende a zero, né? Eu quero saber, em ambos os casos eu estou procurando isso, tá? Limite de f de x quando x tende a zero. Tá? Em ambos os casos, os 2 exemplos eu vou estar olhando para esse cara aqui. Né? O que eu posso afirmar sobre esse limite? Bom, a gente vai estar tratando sobre não existência de limite, e esse é um exemplo de utilidade desse resultado aqui, né? Que é o critério sequencial. Ou seja, que o limite ele tende a L ser somente se todas as sequências tenderem. Então significa o seguinte: se você conseguir 2 sequências que tendem, que o limite delas tende para A, mas o F deles tende para coisas diferentes, então significa que o limite não é L, ou que o limite não existe. Beleza? Ou que o limite não é L, ou que o limite não existe. Tá? Por exemplo, como a gente tem a unicidade do limite, isso é interessante, né? Como a gente tem a unicidade do limite, se você mostrar que o limite está dando 2 valores diferentes, então você não tem unicidade nesse limite, porque você tem uma sequência que dá um valor e uma sequência que dá outro. Isso significa que o limite não existe, tá? Então, é por isso que a gente vai ter essa condição aqui, que é uma condição interessante. Então, se a gente pegar xn, né, vamos pegar 2 sequências que convergem para zero. Por exemplo, 1 sobre n converge para zero, e eu vou pegar aqui yn igual a menos 1 sobre n, tá? Que também vai a zero. Aqui, pronto, né? Aí eu pego f de 1 sobre xn, opa, perdão, f de 1 sobre n, quero calcular o limite disso, limite, quando n tende a infinito, né? Então, isso daqui vai ser igual, vou botar módulo de 1 sobre n é o próprio 1 sobre n, então isso vai ser o limite de 1 sobre n sobre 1 sobre n, que está dando 1. Então, ok, 1. Mas, por outro lado, eu tenho que o limite de f de menos 1 sobre n é igual ao limite. O módulo de menos 1 sobre n é 1 sobre n, então isso vai ser 1 sobre n sobre menos 1 sobre n, que está dando menos 1. Ok. Então, você tem uma sequência dando menos 1 e outra sequência dando, perdão, a sequência dando 1 e a outra sequência dando menos 1. Então, eu consegui exibir 2 sequências que estão dando valores diferentes, né? Então, eu consegui exibir, né? Eu estou indo para a contrapositiva, né? Ou seja, existe sequência que converge para A, mas o f de x não converge para L. Ou seja, você tem que esse cara converge 1 para 1 e a outra para menos 1. Ou seja, isso significa que esse limite não existe. Beleza? Quando x tende a zero, né? E o que é razoável, né? Porque se você olhar para essa função aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar de imediato, mas essa função aqui, opa, perdão. Essa função aqui, ela é ai, estou fazendo tudo errado. Olha a minha aqui. Tá?
Ela finge que tudo é reto, tá? A gente finge as coisas. Então, isso aqui vai ser isso. Essa função aqui, ela é essa, né? Do jeito que a gente tinha desenhado aqui anteriormente, né? Quando vocês viram aqui, a função que eu peguei, né? Essa função aqui que eu estou fazendo, ela vai ser exatamente 1, né? Se x for maior do que 0, ela é 1. Se x for menor do que 0, ela é menos 1. Então, aí aqui eu botei a solução, né? Que foi exatamente essa que eu comentei com vocês. Eu tinha pego duas sequências ali, onde elas convergiam para limites diferentes. Aqui eu fiz a conta... Eu fiz a conta mesmo, tá? Sem estresse. Bom, agora a gente vai ver um outro caso, né? Que a gente usa essa definição também e talvez ela seja até mais proveitosa do que isso, né? Vamos botar... O bom daqui é que a gente não precisa nem apagar, né, o quadro, assim. Tem essa coisa aí do novo slide. O outro exemplo que eu tinha comentado com você, seria o 2, é o seno de 1 sobre x. Né? Mais uma vez, eu estou olhando limite de f de x quando x tende a 0. Né? Poxa, gente, para fazer, eu não sei se você chegou a ver essa função aqui no GeoGebra, mas essa função ela fica assim, né? Então, assim, para a gente definir alguma coisa, para a gente mostrar pela definição de fato que você vai ter um problema aqui com essa função, usando essa definição aqui, né? Que é a definição usual de não existência do limite, né, do limite não ser um determinado valor, ela fica um pouco mais difícil. Nesse caso aqui, é uma conta, mas assim, nem dá tanto trabalho fazer isso. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu acho que nem daria para fazer se não fosse desse jeito aqui, usando sequências, né? Alguém tem alguma sequência que converte para 0, mas sabe que o seno vai divergir? Alguém sabe de qual? Assim, tem alguma ideia? Não? Converge para 0, mas os... Não tem. Então, mais uma vez, a gente sabe, coisas que a gente sabe, que seno de nπ sobre 2, isso é quanto? Sabemos, né? Seno de nπ sobre 2, gente. Me ajuda, gente. Qual seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1. Não, pera. 1. Seno de π sobre 2 é 1. Isso. Então ela vai ser 1 se n é ímpar, né? Ah, pode crer. Mas se for par, é menos 1, né? E menos 1 se n é par. Tá? Então a gente tem, por exemplo, isso aqui para a nossa historinha aqui, né? Então, agora, né, a gente tem essas condições, a gente tem isso, a gente sabe isso. Então, você pode definir o quê? Como eu estou falando 1 sobre, então, quando eu olho para esse cara aqui, eu vou olhar para o inverso dele, né? Então, ó, isso é análise, tá? Você olha para uma coisa e faz ligação com outra e tenta enxergar as desigualdades ou condições que você vai olhar. Se esse vai ser o seu valor de x, então quem é 1 sobre x? Mais uma vez, esse é o valor de 1 sobre x. Esse aqui, que é o nπ sobre 2, ele é 1 sobre x. Então, quem é x? Gente, aí vocês me quebram, gente. Vamos lá. Se x é nπ sobre 2, x é nπ sobre 2. Então, quem é x? Ué, não vai ser o inverso disso aí? 2 sobre n sobre π? N vezes π? Isso É porque aí. parece que vai ser muito mais rebuscado do que você está perguntando. Dá mó medo de responder, Marcelo. Que isso, gente? Faz isso não. Jura? Matemática.
Olha, alguém me disse isso. Vou falar uma coisa para vocês. O que é uma ideia genial? É uma sequência. Uma ideia genial é uma sequência de resultados comuns, de ideias comuns. A gente vai ver aqui uma série de coisas comuns. Isso é algo comum, né? Ó, você está olhando. Só que quando você vê aplicado, parece uma ideia genial, mas na verdade foi uma sequência de ideias comuns que gerou uma boa ideia, entendeu? Então assim, a maior parte das coisas em matemática, na verdade a maior parte das coisas em ciência, ela se desenvolve dessa forma. Você tem várias ideias comuns e aí de repente, aí sim, você precisa de um gênio, não sou eu, porque assim, certamente isso já foi visto por outras pessoas, eu já vi outras pessoas fazendo. Então assim, aí de repente vem um gênio e cria alguma coisa que é incrível, mas ele só criou essa coisa incrível porque um monte de gente teve uma sequência de boas e pequenas ideias que contribuiu para um resultado posterior que alguém teve uma visão um pouco mais ampla sobre o assunto, né, que dominasse tudo. Então, aqui é isso que a gente está vendo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. 2 sobre NP. É claro que a gente vai quebrar isso aqui em duas, né? A gente vai quebrar isso em duas, né? Porque o nosso YN e o XN aqui, como a gente viu, eu posso dividir em par e ímpar. Então, isso aqui vai ser 2 sobre... Deixa eu escrever isso de outro jeito. É porque senão vai ficar esquisito. Eu vou escrever isso aqui de outro jeito, tá? Senão vai ficar esquisito. Beleza? Eu vou botar o seguinte, ó. Π sobre 2 mais NP. Tá? Π sobre 2 mais NP. Acho que assim fica melhor. Porque... E aí sim, né? O inverso disso ainda vai continuar indo para zero. Concordam? Vou até apagar aqui. Apagar aqui. Bom, a ideia original foi essa, mas assim, eu acho que isso vai ficar melhor quando a gente escrever desse jeito aqui, ó, tá? Porque aí vai ficar claro, né? Π sobre 2 sobre NP e menos π sobre 2 mais NP. Bom, essa sequência aqui, o seno desse cara aqui, né? O seno desse cara aqui é 1 sempre, e o seno desse cara aqui é menos 1 sempre, né? Beleza? Tá? Eu acho que assim fica melhor do que desse jeito aqui que a gente escreveu. Então aqui a gente vai tomar o YN como sendo 1 sobre menos π sobre 2 mais NP, e o XN igual a 1 π sobre 2 mais NP. Bom, e com isso a gente tem, né, consequentemente, então, limite de seno de 1 sobre XN está dando 1 sempre, e o limite de seno de 1 sobre YN está dando menos 1 sempre. Tá? Então, assim, eu só mudei aqui na forma de escrever, mas em essência a ideia veio daqui, né? Mas às vezes, para escrever, eu acho melhor que fique assim. Porque se eu botasse N par ali, ia dar π, né? Se eu botasse... Se bem que não teria problema, ia dar 0. E se eu botasse N ímpar... Bom, aí eu acho que ia dar 1 sempre. Mas aí eu preferi não arriscar e botar do jeito que eu escrevi aqui. Tá? Então, enfim, é isso. Então, assim, vocês veem que o critério sequencial é extremamente útil, né? Quando a gente está trabalhando com não convergir, tá?
Tá? O critério sequencial ele é útil quando a gente está trabalhando que não convergir. Se você quer testar que alguma coisa não converge, o critério sequencial é uma boa ideia. Ou, por exemplo, se tem algum teorema que quer mostrar que alguma coisa não acontece, aí você vai o quê? Você vai tentar exibir uma sequência de tal forma que para aquela sequência ele não converge. E aí essa é a ideia que a gente está fazendo aqui. Ficou claro? Gente, a conversa aqui ficou clara? Então, deixa eu ver lá se a demonstração do critério sequencial tá boa. Fala aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar que saudades quando a gente podia só substituir e ver que não dava certo. Você é bom, cara. Caraca. Não, sinceramente, pô, eu era feliz e não sabia, bicho. É, de fato. Caraca. Vamos conversar um pouco sobre essa demonstração aqui. Eu acho que a demonstração do critério sequencial ela é uma boa demonstração para a gente fazer. Apesar de, digamos assim, ela é uma demonstração clássica, ela está bem feita aqui, pelo menos assim eu estou vendo que ela está bem escrita aqui, mostra para tudo não existe um tal que módulo, tá, ela está bem feitinha aqui, mas eu vou demonstrar ela e aí depois a gente passa para esse 2.25 aqui. Tá, mas eu vou demonstrar esse pedaço aqui, senão talvez vocês fiquem meio perdidos, beleza? A ideia do critério sequencial, o lance de provar aqui é que quando chegar em continuidade eu não vou provar, beleza? Que continuidade é quase a mesma coisa que a gente, mais uma vez que eu vou provar esse resultado aqui, né? Eu vou até botar ele mais para baixo. Agora eu vou provar esse resultado aqui, tá? Se converge, então toda a sequência tem que convergir para f de A, tá? Assim, mais uma vez, esse daqui é um resultado importante para quando a gente está trabalhando com o curso de análise em diversos momentos, tá? Então, vamos lá, principal, novo slide. Tá, então, mais uma vez, a gente vai provar primeiro a ida, né? Mais uma vez, a gente vai provar a ida. A ida, a gente está supondo o seguinte, eu sei que o limite de f de x é igual a L quando x tende a A. E aí eu quero mostrar, isso aqui é hipótese, beleza? Isso aqui é hipótese. E eu quero mostrar que para toda sequência xn, tal que xn converge para A, isso implica que f de xn converge para L. Beleza? Então, mais uma vez, tá? Só vamos entender aqui. Que aqui a gente tem A, e aqui a gente tem L. O ponto é o seguinte, o que isso aqui me diz? O que a hipótese me diz? A hipótese, ela me diz o seguinte, se eu tenho um epsilon aqui, isso vai me gerar um delta aqui. Beleza? Então, assim, dado epsilon aqui, eu tenho um delta aqui. Tá? Isso é o que a hipótese está me dizendo. Agora, o que eu quero com relação a essas condições aqui? Aí, a gente primeiro tem os naturais, aí depois você tem o A aqui com relação ao xn, e aí você tem aqui o L, que vai ser referente ao f de xn. O ponto é que esse epsilon aqui, ele vai... O f vai ficar preso em L por causa... O f de xn vai ficar preso em epsilon por causa dessa condição aqui. Isso vai me gerar que o xn, ó, o xn ele vai ter que ficar preso em delta por causa dessa condição aqui. Né? Então,
a condição de limite vai me gerar que isso aqui esteja preso aqui dentro. Para algum n maior do que zero. Por quê? Eu sei que para alguns, eu sei que em algum momento todos os x, quaisquer que sejam os x, ficam presos aqui dentro. Isso significa que algum elemento dessa sequência vai ficar preso aqui dentro. Com certeza, porque a gente tem essa condição aqui. Então, assim, basicamente, essa condição do limite convergir para L garante quase que imediatamente essa condição seguinte aqui, que é xn convergir para A, implicar que o L tem que convergir para L. Só que o lance é escrever, né? Como tudo que a gente faz em análise, o lance é como a gente escreve essas coisas. Tá? Eu vou apagar aqui porque isso aqui nem é tão importante, mas é só para vocês entenderem o rabisco do processo. Beleza? Então, a gente vai fazer a demonstração aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia da ida, né? A ida ela é um pouquinho mais simples, mas a gente começa essa demonstração com algumas condições. Olha, primeira condição é o seguinte: você quer provar uma coisa que é para toda a sequência. Então você vai fazer o seguinte: seja xn tal que xn converge para A. Aí você quer provar, né? Aí eu vou botar um ponto aqui. Aí você quer provar que xn que f de xn converge para L. O que significa isso? Vocês lembram lá do limite de sequência? O que significa isso? Vou escrever aqui, ó. Para todo epsilon maior do que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n é maior do que n0, então f de xn menos L é menor do que epsilon. Ó, então, eu tenho que ter também que tem que existir um epsilon. Então, eu começo aqui com seja epsilon maior do que zero. Então, seja xn, seja epsilon. Assim, a rigor, eu devia escrever o seguinte: sejam xn convergir para A e epsilon maior do que zero. Essa seria a melhor forma de escrever, né? Então, apaga isso aqui, aí vamos escrever um sejam. Sejam, e aí eu vou botar aqui vírgula, um epsilon maior do que zero, né? Isso aqui, mais uma vez, é só rascunho, né? Rascunho. Então, e epsilon maior do que zero. Bom, eu quero provar isso aqui. Só que a gente vai usar essa condição aqui, ó, por hipótese, limite de f de x é igual a L, quando x tende a A. Então, para este epsilon, existe um delta maior do que zero, tal que o módulo, tal que se zero maior do que o módulo de x menos a menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Bom, aí acabou, gente, ó. Como? Aí, ó, acabou, porque aí você vem aqui, ó. Esse delta aqui era aquilo que eu estava falando, que a demonstração ia de trás para frente. A gente tinha um epsilon, conseguiu delta, e depois do delta a gente conseguiu o n0. Agora eu tenho delta aqui, ó. Então, ó, mais uma vez, né, por hipótese, xn converge para A. Isso implica que para este delta maior do que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior do que n0, isso vai implicar que o módulo de xn menos A é menor do que delta. Ué, mas se o x menos A é menor do que delta, implica que o f de xn menos L é menor do que delta. Então, para esses caras aqui, né, para esse n maior do que n0, isso vai implicar também que o módulo de f de xn menos L é menor do que epsilon. Então,
né? Morreu. O que que acontece? Como o epsilon foi tomado de maneira arbitrária, segue que f de xn converge para L. Depois, como a sequência xn foi tomada de forma arbitrária, então a gente tem também que para toda sequência que converge para A, o f dela converge para L. Então você vê aqui que a demonstração é curtinha, 5 linhas, a gente já demonstrou aqui que o resultado é verdadeiro. Beleza? Agora a gente vai para a recíproca, né? Claro, falta a recíproca, que é o quê? Se isso aqui é verdade, então o limite vai convergir. E a demonstração desse fato, a gente tem que fazer por absurdo. Beleza? A gente faz por absurdo. Por quê? Cara, é muito difícil. Essa demonstração, eu vou falar para vocês, eu não conheço uma demonstração direta desse resultado. Eu só consigo entender a demonstração por absurdo. Demonstração por absurdo, ela vai consistir no seguinte. A gente vai supor que toda sequência que converge para o f de xn dela converge para L, só que, apesar disso, o limite não existe. O limite não é L. Tá? A brincadeira é essa. Né? Todas as sequências convergem, mas o limite não é L. E aí, a gente vai chegar a uma contradição. Essa contradição ela é bem clara, na verdade. Assim, quando você pensa na ideia, ela é bem clara, né? Por quê? Eu vou fazer um desenho aqui. Eu vou fazer um desenho aqui. Vamos lá. Vamos ver slide. Branco. Mais uma vez. Quando você, mais uma vez. A ideia é bem clara. Eu estou te dizendo o seguinte. Eu estou com o L aqui. Né? Estou dizendo o seguinte. O limite não é L. Tá? Então, se o limite não é L, isso significa que o limite não é L, né? Então o limite é diferente de L. Ou seja, você consegue um delta zero aqui, um L mais epsilon zero aqui, menos, né? Aqui é menos, e aqui seria um L mais epsilon zero aqui, de tal forma que eu sempre vou conseguir, para todo delta, né? Para todo delta, você vai conseguir um x delta aqui, aí você tem o seguinte, ó, você tem aqui o A. Aí, imagina o seguinte, isso aqui é A mais delta, isso aqui é A menos delta. Você tem um delta. E aí, você sempre vai conseguir um cara que está aqui dentro, mas que vai estar sendo jogado lá de fora. Um cara que está aqui dentro, mas que vai estar sendo jogado lá de fora. E esse fora aqui é fixo. Então, olha a brincadeira que está acontecendo. Se o limite de f de x, quando x tende a é diferente de L, a brincadeira é essa. Para todo delta que você escolha, você vai jogar esse delta para um f de x delta que está aqui do lado de fora. Ó. F de x delta, aqui vai estar o f de x delta. Então, esse f de x delta vai estar sendo jogado fora. Então, só que esse delta aqui, a brincadeira aqui é que esse delta, ele é o quê? Ele é arbitrário, certo? Esse delta aqui, que a gente está escrevendo, ele é um delta arbitrário. Então, ele é um delta arbitrário. Então, ele é um delta arbitrário. Se ele é um delta arbitrário, vocês concordam que você poderia escolher ele quem você quisesse? Você poderia escolher ele quem vocês quisessem? Tudo bem? Sim, O Thiago ia sim. falar. Não, sim, bem pequeno quanto queiramos, né? Isso. E aí, a brincadeira é essa. Se você escolher um delta como sendo 1 sobre n, você vai gerar um xn. E você tem que o módulo de xn menos a é menor do que 1 sobre n. Concorda? Que você tem aqui, o xn vai estar aqui dentro, né? Aqui seria o xn. Se o delta for igual a 1 sobre n, aqui dentro vai estar um xn. Então você concorda que xn vai convergir para A?
na nossa construção? Gente, vocês estão concordando com isso ou não? Vou perguntar, vamos lá. Sei lá, o Rodolfo tá voltando para casa, né? Então perguntar ao Rodolfo é covardia. Giovana, me ajuda aí. Pode repetir, professor, por favor? Me perdi um Vamos lá. pouquinho. Falou de novo, não tem problema não. Olha, o que que significa, vou fazer o desenho de novo aqui. O que que significa o f de x, o limite quando f de x, o limite quando x tende a A, o que que significa? O limite quando x tende a A de f de x não ser L. Ele não ser L. Isso significa que existe um epsilon zero de tal forma que para todo delta maior do que zero, né? Ó, vou escrever de novo aqui, ó. Existe um delta, um epsilon maior do que zero, tal que para todo delta maior do que zero, existe um x delta pertencente ao conjunto, de tal forma que o módulo de x delta menos A ele vai ser menor do que delta. Ele vai ser menor do que delta. E o módulo de f de x delta menos L vai ser maior do que o epsilon zero. E aí aqui, graficamente, o que isso significa? Que você tem um x delta aqui, que está caindo dentro do intervalo de centro A e raio delta, né? Ele está caindo dentro. Só que o f dele está sendo levado fora do intervalo de centro L e raio epsilon zero. Viu? Aqui, ó. Tá sendo levado fora. Bom, essa condição ela está me dando o seguinte, olha. O módulo de x, se eu escolher delta igual a 1 sobre n, delta não pode ser quem eu quiser. Então, se eu escolher delta igual a 1 sobre n, significa que para cada n pertencente aos naturais, eu vou conseguir uma xn, tal que o módulo de xn menos a é menor do que 1 sobre n. Tudo bem? E o que isso significa? Ó, o módulo de xn menos a vai convergir para a, certo? Ou seja, xn converge para a. Só que o que vai acontecer com o f de xn? O f de xn, ele converge para L? Sim ou não? Ó, ele está caindo fora aqui, ó, desse intervalo. Ó. Ele nunca vai aqui para dentro. Ficou claro ou não? Então não está convergindo. Então não está convergindo. Então não está convergindo. Então a gente entendeu aqui que ele não está convergindo. Ficou clara qual é a ideia da demonstração? Vocês conseguiriam reproduzir isso? Eu vou escrever. Conseguiria depois de um tempinho de maturação. Então, a demonstração, aqui eu só dei a ideia porque a demonstração está feita no material. E está feita exatamente desse jeito, né? Aqui, ó, a demonstração da ida é exatamente aquela ideia que a gente conversou. Ela é mais simples, né? E a demonstração da volta é essa conversa aqui, ó. Supõe que para todo xn contido em A, com xn convergindo para A, então o f de xn converge para L. Aí, a gente já colocou aqui, existe um epsilon zero, tal que, mas aqui é suponha por contradição, né? Aqui faltou um suponha por contradição, né? Aqui faltou um suponha por contradição ou suponha por absurdo. Suponha por absurdo que o limite de f de x seja diferente de L, né? Opa, perdão. F de x barra n é q L. N é q é diferente, né? Então, só botar aqui pro
botar em formato LaTeX, né? Só para quem for ver depois conseguir entender. Então, ó, supõe por absurdo que esse limite seja diferente de L. Beleza? Aí sim, existe um ε0 maior do que zero, tal que para todo delta maior do que zero, em particular, né? Em particular para o delta igual a 1 sobre n, que era essa conversa que a gente teve, vai existir uma sequência xn de tal forma, um elemento xn de tal forma que essa diferença vai ser menor do que n, mas o módulo vai ser maior do que epsilon. Mais uma vez, essa demonstração que está aqui crua, né, que está aqui crua, a ideia dela, ela está aparecendo aqui no slide, beleza? É essa conversa que a gente está tendo aqui. Esse slide do quadro vai estar lá na plataforma. Que é exatamente isso. O que eu estou te dizendo é que você consegue uma sequência, né? Você abre um A mais delta, A menos delta, mas de tal forma que o F dele vai ficar jogando para fora do intervalo de centro L raio epsilon zero. Então, assim, se vai jogar para fora, significa que ele não vai convergir nunca para L. Porque um cara converge, né? Se ele ficar preso, independente do epsilon que você escolher, ele fique preso. Então, o que a gente está vendo aqui é que a gente consegue uma sequência que ele iria cair longe. E isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque a gente supôs que se xn converge para A, então f de xn tem que convergir para L. E isso não vai acontecer. Tá? Ficou claro, gente, essa brincadeirinha aí? Espero realmente que tenha ficado, hein? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, depois a gente conversa aí quando vocês estiverem estudando. Beleza? Então, a demonstração está aí desse resultado. Aqui tem outros resultados e aí fica... eu botei aqui como exemplo. Não é muito difícil de provar isso, beleza? Se uma função vai a zero e a outra é limitada, então o limite do produto existe e é zero. O exemplo 26 e o 27 são em essência o teorema do sanduíche. Tá? Eu acho que um dos dois eu coloquei na lista de exercícios nova. Deixa eu ver aqui o que é esse ponto 25, que eu queria, antes da gente fechar a aula. Tá, esse exemplo é um exemplo importante. O limite não... Mas eu vou deixar para ver esse exemplo em continuidade. Ó, são exemplos onde o limite não existe. Ó. O limite dessa função não existe em ponto algum. Essa função que está aparecendo aí na tela é a função de Dirichlet. Eu não sei se vocês lembram dela, mas a função de Dirichlet, ela é 1, né? A função de Dirichlet, se você pensar, ela vai ser... Vou botar aqui o 1. Ela vai ser 1 se x pertence... Vai ser 1 se x pertence a Q. E ela vai ser 0 se x pertence a R menos Q. Beleza? O que eu tenho de interessante aqui é que o limite, essa função aqui, né, f de x, é conhecida como função de Dirichlet. E isso é interessante que isso aparece no trabalho de Dirichlet, porque na definição do Cauchy, quer dizer, na definição do Cauchy, esse objeto não seria função. Na definição do Bernoulli, né, desses caras, esse objeto não seria função. Então, assim, a gente precisava de uma definição de função que esse objeto se tornasse função. Uma outra função clássica também, aí essa é um pouquinho mais delicada, a gente vai ver na parte de continuidade, f de x vai ser igual a 0 se x pertencer a R menos Q. E ela vai ser 1 sobre Q, se x é igual a P sobre Q, pertencente a Q. Né? PQ com Q diferente de zero, né? Aquele só uma observação. P pertencente a Z e Q. E Q pertencente a Z estrela, né? Ambos pertencentes a Z, né? Mas só que no caso Q diferente de zero, né? Então, ia ser 1 sobre Q, né? Então, beleza.
Essa é a função. Essa função aqui tem uma característica interessante. Essa função ela não tem limite em ponto algum. Só que essa função de baixo aqui, né, ela tem limite para todo ponto irracional, perdão. Para todo ponto irracional, o limite existe. Então, se x irracional, se x era irracional, então o limite quando x tende a x0 de f de x existe. E isso é fantástico, beleza? A gente vai ver isso depois. Isso aqui é a gente faz uma aula para provar isso, tá? O ponto que o limite existe é 0, né? E é 0, né? Porque é o que tinha que ser. O limite existe é 0. Só que o limite não existe se os pontos forem irracionais. Se os pontos forem se os pontos forem racionais, então a gente tem que o limite não existe. E esse é mais fácil de ver, né? Porque você pega um ponto qualquer, P sobre Q. O f dele vai ser 1 sobre Q. Aí você pega uma sequência de irracionais que converge para o mesmo valor, né? Exatamente do jeito que a gente fez em cima. É uma sequência de irracionais que converge para o mesmo valor. Então, você vai ter que o f dessa sequência vai ser 0. Então, você vai ter uma sequência que converge para o ponto que você quer, para o tal do P sobre Q de irracionais, só que o f dessa sequência é 0. Em compensação, o f do ponto que você está analisando ele é 1 sobre Q. Então, você já tem que o limite não existiria aí no caso, né? Mas, mais uma vez, são funções interessantes aí para serem entendidas. Mas a gente vai olhar essa função com mais calma e mais carinho quando a gente estiver vendo continuidade. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa interessante. Exatamente aquilo que a gente conversou lá do limite de seno de 1 sobre x não existir, né? E eu usei exatamente os dois exemplos aí, né? Só que eu tinha usado o menos π sobre 2, né? Mas beleza. Então, ele usa esse outro cara aqui sem problema nenhum. X sendo de x, quando x tende a 0, esse cara vai existir. Aí aqui, bom, assim, 1 e 2, né? Assim, esse limite vai existir porque o seno de x é limitado, né? X seno de x. X é limitado e seno de x e seno de 1... x vai a 0 e seno de 1 sobre x é limitado. Então, quando a gente pega o produto, né, esse produto vai a 0, né? Que é exatamente aquilo que a gente conversou. Esse seno de x sobre x é igual a 1, né, que é o tal do limite fundamental no cálculo. A demonstração dele é bonitinha, ela está aqui, ela é uma demonstração que depende de área, então assim, eu não vou entrar no mérito disso, mas assim, ela fala são 3 áreas, né? A primeira área, acho que aqui ficou até faltando de um triângulo aqui, mas é essa área aqui mais interna, né, digamos assim, do segmento OAB, né? A gente pega o triângulo OAB e depois a gente olha para o triângulo... Para o triângulo não, né? Aí a gente olha para o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Para o setor circular, né? A gente olha para o setor circular, que o setor, de novo, aí é o AOB também, né? Mas aí agora eu estou falando do setor circular. E, finalmente, a gente olha para a área do triângulo maior, que é o OTB, né, que aí esse é dado pela tangente. E aí a gente consegue ver que essas coisas dependem de seno de x e tudo mais, então assim, não tem muito mistério. Nossa, eu dei um falsete aqui que eu parecia até o Silas Malafaia, né? Esse negócio aí é coisa horrorosa, gente, pelo amor de Deus. Aquele... Acontece. Acontece. Estou vendo muito piada do Gregório, né? O Gregório quando faz piada, e aí... Essa aqui é aquela função que eu comentei com vocês, né? Em cima, exatamente essa, né? F de x igual a 0 se x não pertence a Q e x igual a 1 sobre Q se x for igual a P sobre Q pertencente a Q. O limite não existe se A é racional e o limite existe é 0 se ele for irracional, né? E aí, como eu comentei aqui, a gente vai falar sobre isso quando estiver mais à frente. Uma coisa que eu não vou ver, e aí eu espero que vocês vejam, é essa coisa de limite lateral. Não vou ver limite lateral, beleza? Vocês deem uma lida aí
e a gente vai passar direto para a continuidade, e eu vou supor que vocês já sabem limite lateral, senão a gente perde muito tempo, beleza? Então, ó, limites laterais aqui, ó, não vou ver nada de limites laterais, vocês deem uma lida aí. Aqui tem mais coisa aí, critério sequencial de limites laterais, e aí a gente vai ver continuidade. Aí eu quero ver só a definição de continuidade para a gente fechar a aula de hoje, só para vocês entenderem a sutileza da questão da continuidade com relação ao limite, né? Tá? Só para entender essa sutileza. Na semana que vem a gente vê mais continuidade, a gente vai ver até aquela função ali que eu comentei anteriormente. Mas assim, continuidade e limite são muito parecidas, tá? Então assim, a ideia de continuidade e limite, elas são muito parecidas, mas elas têm uma diferença sutil, tá? De limite e continuidade. Então, só para a gente entender aqui a definição de continuidade, né? Então, a gente tem mesma coisa, ó, F de A em R é contínua em A, se, em A pertencente a A, né? Se, mesmo esquema, ó, agora vamos na sutileza, se para todo epsilon maior do que zero existir um delta maior do que zero, tal que para todo x pertencente a A com módulo de x menos A menor do que delta, então módulo de f de x menos f de A é menor. Perdão? F de A é menor do que epsilon. Então, quais são as sutilezas aqui, né, e as diferenças que a gente tem para de ideia de limite e a ideia de continuidade? Porque no cálculo, limite e continuidade para vocês é quase a mesma coisa, né? Mas só que a gente tem algumas sutilezas aqui. Vocês conseguem perceber alguma delas? Ou não? Nada? A falta da exigência de que o x menos a tem que ser positivo? Maior do que zero. A primeira exigência é a falta, né? É exatamente aí, é o que falta. Isso aqui, gente, é tipo quando a gente não faz. Vocês acham bobeira, mas assim, se eu não corto o cabelo toda semana, aí vocês reparam. Mas se eu não cortar. Mas se eu deixar de cortar 2 meses e aparecer aqui, você vai falar assim, caralho, Marcelo tá com a cara de maluco do caramba. Aí é mais ou menos a mesma coisa. A gente só percebe quando falta, né? Que é essa condição aqui que eu não tenho, né, exatamente essa condição aqui que eu não tenho, e eu não ter essa condição me acarreta uma outra coisa. O A não precisa ser ponto de acumulação. Então, essa condição aqui, ela vem acoplada com uma coisa. O A não precisa ser ponto de acumulação. Então, a nossa primeira observação aqui é A não precisa, precisa Z, né? Precisa, pode ser S também, não sei. E aí, me ajuda aí, precisa com S ou com Z? Gente, tô falando sério, precisa. Senão eu escrevo assim, ó, né? Senão, repete? Ó, vai ficar preço. Depois vocês me contam. S de sabonete encardido. Tá? Então, precisa. E tem esse praise aqui mesmo? Tem esse praise aqui mesmo ou não? Precisa. Não obrigado. tem o S antes. Não tem o S antes. Isso aí, português é muito mais difícil, né? Se fosse fácil, era exatas. Tem um podcast assim. Precisa. Isso. Português é muito difícil, gente. A fonética é muito complicado. Então vamos lá. A não precisa ser ponto de acumulação. Ponto de acumulação. Beleza? Então AC é acumulação, tudo bem? Então a primeira coisa aqui é que A não precisa ser ponto de acumulação. E isso gera uma coisa que pode parecer esquisito, mas isso é fundamental, tá? Ele não precisar ser ponto de acumulação garante isso daqui. E aí, você está interessado, né? A segunda coisa óbvia, né? Que é assim,
O A agora ele precisa estar no domínio da função. Que antes, vamos entender. Por exemplo, aqui, a gente não mostrou que o limite não existia, né? A gente não tratou esse tipo de coisa, mas assim, o limite de 1 sobre n não existe, certo? Não existe, né? Na verdade, assim, ele existe esquisitamente, né? Na verdade, assim, né? Ele não existe, mas ele vai para infinito, né? Ele é um cara, né? De 1 sobre x aqui, 1 sobre x. Quando x tende a 0, né? Estou vendo aqui 1 sobre x quando x tende a 0. O ponto é, esse limite não existe, certo? Tudo bem, esse limite não existe. Só que faz sentido em calcular o limite, mas não faz sentido eu perguntar sobre continuidade. Entenda bem, a função 1 sobre x, quando você pega f de x igual a 1 sobre x, faz sentido. Vamos lá. Faz sentido eu perguntar se o limite de x, de 1 sobre x, quando x tende a 0, existe. Isso faz sentido. Agora, faz sentido eu perguntar se f de 1 sobre x é contínua em 0? Vocês estão entendendo a pergunta? Eu estou perguntando se faz sentido eu perguntar se f de 1 sobre x é contínua em 0. Faz sentido ou não? Não, porque não tem como dividir por 0, né? Vamos lá, traduzindo o que você disse, Giovana. O 0 não está no domínio. Certo? Certo. E é exatamente isso. O 0 não está no domínio. Então não faz sentido eu perguntar se f de 1 sobre x é contínuo em 0. Agora deixa eu fazer outra pergunta para vocês. F de 1 sobre x é contínua no sentido de continuidade? Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio? E aí a gente chama isso de continuidade, né? Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio? Se fosse no cálculo, o que vocês iam responder? É contínuo assim, né? Porque o 0 está excluído, né? É o único ponto problemático. Exatamente. Então, assim, o Rodolfo tá falando aí, mas assim, é exatamente isso. A função sobre x é contínua. O engraçado é que vocês aprendem no curso de cálculo, eu não sei que maluquice é essa que o povo faz no curso de cálculo, que f de 1 sobre x não é contínuo em 0. Não tem nem sentido perguntar se ela é contínua em 0. O 0 não está no domínio. Vocês compreenderam a delicadeza? Aí vem aquela brincadeira, né? Sim, verdade. Pô, que isso aí é sacanagem isso é sacanagem da língua portuguesa, não diria nem que é da matemática. Ué, por quê? É lógico, porque toda vez que a gente fala se essa função é contínua, já pensa no 0 já. Mas não faz sentido falar, porque a gente já sabe que ele não está domínio. Agora que eu compreendi o que você quer dizer. Enfim, deixa quieto. Achei casca de banana isso aí. Não, mas isso é uma sutileza, Thiago, que a gente às vezes não percebe dentro do curso de cálculo. Que, assim, mais uma vez, o professor não dá ênfase, a gente não tem maturidade para pescar isso de imediato, porque assim, só faz sentido falar de continuidade nos pontos onde a função está bem definida. Se a função não está bem definida, se a função não está definida, então não faz sentido você falar de continuidade naquele ponto. Simples assim, tá? Sem problema nenhum. Então, isso... Mas isso não dá margem. Pô, agora eu vou mandar uma pergunta aqui, mas eu acho que ela não faz muito sentido. Na minha cabeça, no momento, faz. Mas isso não dá margem para eu dizer, então, que qualquer função que eu queira seja contínua? Por conta dessa delicadeza aí que a gente está falando agora? Não, aquela função porque é que só a gente dizer onde que eu... Diga. Não, deixa. Acabei de pensar em vários contra-exemplos aqui agora. Não. Exatamente, né? Deixa quieto. A gente tem...
Não, o módulo de x sobre x, né? O próprio módulo de x sobre x. Se x é diferente de zero, e depois eu considero zero, zero se x for igual a zero, sei lá. Ou 1, né? Ou 1 se x for igual a zero. Alguma Ou coisa então uma assim. função Basta você definir. composta por várias linhas, né? Composta Uma função. por várias linhas e É. tudo mais. Mas assim, o ponto é, só faz sentido falar em continuidade em pontos, Não, sim, na onde verdade isso aí é que agora que eu tô é recordando, mas esse tipo de delicadeza já foi tratado em cálculo, sim. infinito. É o que eu vou assim, faz tanto tempo que já vou esquecendo algumas coisas, mas a gente tratou disso sim. Mas, por exemplo, um problema que muitos cursos de cálculo por aí, e principalmente às vezes o aluno do ensino médio que vê cálculo, o cara fala assim, o que é uma função contínua? Aquela função que você não tira o lápis do papel. E aí a função 1 sobre x ela vem para quebrar isso, né? Que é uma função, ela é uma função contínua em todo o domínio, porque o domínio dela são os reais com exceção do zero. Então assim, ela é contínua em todos os pontos. E você precisa, para desenhar ela, você precisa tirar o lápis do papel, porque você pula os domínios, né? Você só consegue desenhar ela onde as coisas existem. Então, basicamente, isso é um problema quando a gente está falando sobre continuidade de forma um pouco mais delicada dentro da matemática. E aí, para fechar, eu vou fazer um exemplo aqui de. Não é bem um exemplo, mas é só uma ideia. Deixa eu abrir mais um arquivo aqui. Literalmente, essa é a última coisa que eu vou falar. Tá? Toda função, e aí, assim, o ponto é: se você tem uma função de z em R, essa função é contínua. Eu falei em sentido afirmativo, né? Mas assim, a pergunta é, toda função de z em R ela é contínua? Aí aqui a gente tem uma observação interessante, né? Porque se você pegar módulo de x menos n, né? Menor, eu vou botar um quarto aqui, né? Vou botar um quarto. O que acontece com o módulo de f de x menos f de n? Né? O que isso implica, né? Se eu escolher aqui, né, ó, n, um elemento qualquer, e aí, mais uma vez, se eu vou pegar aqui n menos um quarto, né, n menos um quarto, e aqui n mais um quarto. Aí só uma observação, aqui, digamos que aqui esteja o n mais 1, e um pouco mais para cá esteja o n menos 1. O que vai acontecer com o x quando o x está preso aqui dentro? É claro que eu botei um quarto aqui, mas podia ser meio, né? Assim, enfim. O que vai acontecer? Opa, perdão. Ai, ai. O que vai acontecer com essa função aqui? Se você escolher o x que está preso nesse intervalo de n menos um quarto, n mais um quarto, quantos números inteiros existem aqui dentro? Quantos números inteiros existem no intervalo n menos um quarto, n mais um quarto? No intervalo de centro n, raio um quarto. Quantos números inteiros tem? E aí, gente? Um inteiro só? Não sei. Quem é ele? Oi, perdão? Não entendi. Quem seria esse inteiro? Se só tem um, quem é? Seria o N. Seria o n. Então, se você pegar um x qualquer, o único que tem um n, o que você vai obter com essa diferença aqui? Essa diferença vai ser igual a quanto? Qual diferença, Marcelo? Boiei um pouquinho. Qual delas? Essa aqui que eu estou. Ah, tá. Se o único x que está ali dentro é o n, então esse x aqui vai ser quem? Você acabou de dizer.
Não é o N que a gente tá falando? Isso. Então, f de sim. n menos f de n, quanto dá isso? Tá, vai dar 0. Vai dar 0, que é menor do que epsilon para todo epsilon. Sim, sim, Então, verdade. assim, ou seja, para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, por exemplo, 1/4, tal que f de x, né? Para todo x pertencente a z, para todo x pertencente a z, tal que esse tipo de coisa acontece, esse tipo de coisa que vai acontecer também. Se o lado esquerdo aqui estiver acontecendo, o lado direito aqui vai acontecer também. Isso é um fenômeno que não é permitido, não faz sentido você falar em limite quando o domínio são os números inteiros. Vocês compreendem isso? Não faz sentido a gente falar em limite quando o domínio são os números inteiros. Em compensação, faz sentido em falar em continuidade. Então aqui eu só estou falando um pouco das diferenças que a gente tem quando está tratando limite e continuidade. Eu vou parar a aula por aqui, são 8h05. A gente volta a falar de continuidade na próxima aula. E aí ela vai ser, bem dizer, toda de continuidade. A gente deve ter 2 aulas de continuidade. Eu vou fechar continuidade em dezembro. Mais uma vez, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Muita calma nessa hora. Então a gente vai ter aula dia 6, dia 13. Gente, eu sei que dia 20 é recesso, mas eu queria muito dar aula para vocês dia 20. Vocês topam? Tudo bem para vocês? Eu não tenho nenhum planejamento, não. Tudo bem. Por mim. E o restante da turma? Posso dar aula dia 20? Vambora. Beleza? Então, só para O registrar. máximo que vai acontecer, se a pessoa não puder, você vai estar gravando a aula. Vai estar gravado. Deixa Eu devo estar viajando, mas eu assisto a gravação. Tá, beleza. Eu realmente queria muito a aula dia 20. E aí depois, eu não sei, mas aí a gente volta. É porque, vamos lá, mais uma vez, o recesso para a gente só acaba no dia 10, certo? Então, assim, eu vou dar aula no dia 20. E aí, nessa semana do Natal e do Ano Novo, eu vou disponibilizar o teste. E o teste vai ter tudo de funções contínuas. Beleza? Então, assim, eu vou dar mais 2 aulas de funções contínuas, com certeza, que é 6 e 13. Depois, no dia 20, eu queria ficar vendo revisão de coisas que a gente viu com toda essa ideia de continuidade, limite, E aí eu dou o teste, né, para vocês me entregarem lá no dia 10. Enfim, que aí vão ser dia 27 e 3, aí a gente só vai se encontrar meio que no dia 10. E aí, no dia 10, eu já começo ou integral ou derivada, entendeu? E aí a gente vai daí para frente. Tá? Fechou isso? Tá tranquilo. Então, eu tô falando isso porque com a turma... Tá tranquilo. Tá? Eu tô falando isso porque com a outra turma, que é a turma de complemento de matemática, eu vou ver se eu dou aula no dia 5. Porque, mais uma vez, dar aula na segunda-feira, depois do ano novo, vocês vão estar de ressaca, tá maluco, assim. Isso aí só o verão, que às vezes acontece esse tipo de coisa. Por isso que a gente vai começar no dia 10. Tá? E aí, por isso que eu queria dar aula no dia 20 aqui, pra gente não perder muita coisa, tá? Então, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no dia 6, na semana que vem. Mais uma vez, eu vou dar mais uma lista de exercício. Na verdade, essa semana eu não vou dar lista de exercício. Eu vou dar uma resenha e vocês se concentrem para colocar a lista de exercício em dia e ler um pouco das coisas que eu comentei aqui durante a aula. E aí, na semana que vem, eu vou dar uma lista de exercícios já sobre continuidade. Beleza? Mas vai ter tarefa essa semana. Quarta-feira eu vou botar uma tarefa. Enfim, provavelmente vai ser para vocês me enviarem algum áudio no WhatsApp aí. Quem foi meu aluno sabe que de vez em quando eu peço para enviar um áudio no WhatsApp. E aí eu vou pedir isso. Tá? Conheço essa atividade aí. É importante. Deixa eu só me programar aqui.